Seção 12. Do vereador servidor público. Artigo 43. O exercício da vereança por servidor público dar-se-á, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O vereador detentor de cargo, emprego ou função pública municipal, é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. Parágrafo 2º. A inamovibilidade de que trata o parágrafo anterior acompanha o exemplo vereador, enquanto servidor público municipal, consecutivamente ao término do mandato, pelo prazo de 2 anos. Seção 13. Do processo legislativo. Subseção I. Disposição geral. Artigo 44. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Subseção 2ª. Das emendas à Lei Orgânica. Artigo 45. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do Prefeito. Inciso 3º. De iniciativa popular. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3ª. Das leis. Artigo 46. Cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos do município de Cariacica, a iniciativa das leis complementares ordinárias, na forma e nos casos previstos neste lei orgânica. Artigo 47. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, considerando-se nesta categoria as que tratarem das seguintes matérias. Inciso 1º. Código Tributário do Município. Inciso 2º. Código de Obras, ou de Edificações. Inciso 3º. Código de Posturas. Inciso 4º. Código de Zoneamento. Inciso 5º. Código de Parcelamento do Solo. Inciso 6º. Plano Diretor Urbano. Inciso 7º. Regime jurídico dos servidores. Artigo 48. As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal, presente a maioria absoluta, exceto os casos particularmente definidos nesta lei orgânica, ou no regimentos interno. Subseção 4ª. Dos decretos legislativos. Artigo 49. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produza também efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 50. O decreto legislativo, aprovado pelo plenário, em um só turno, será promulgado pelo presidente da Câmara. Subseção 5ª. Das resoluções. Artigo 51. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua exclusiva competência e eficácia interna, não dependente de sanção ou veto do prefeito municipal.
Artigo 52. A resolução, aprovada pelo plenário em um só turno de votação, será promulgada pelo presidente da Câmara. Subseção 6ª. Ponto da iniciativa e tramitação dos projetos. Artigo 53. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que versem sobre: inciso 1º, criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional. Inciso 2º, fixação ou aumento de remuneração de seus servidores. Inciso 3º, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Inciso 4º, organização administrativa, serviços públicos e pessoal da administração. Inciso 5º, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Artigo 54. Não será admitido aumento de despesas prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto nesta lei. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 55. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal, observado o seguinte preceito. Inciso 1º. A proposta popular terá seu recebimento condicionado à identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral. Inciso 2º. Aplicar-se-ão as normas relativas ao processo legislativo estabelecidas nesta lei, quando da tramitação dos projetos de iniciativa popular. Artigo 56. O prefeito poderá solicitar urgência para deliberação sobre projetos de sua iniciativa, considerando os relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, com exceção do que particularmente dispuserem esta lei e o regimento interno. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 57. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito municipal importará sanção. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário a esta lei orgânica, ou ao interesse público, vetá-lo a assento agudo, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto deverá ser sempre justificado, e quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da linha. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias, contados de seu recebimento, com parecer ou sem ele, em discussão e votação únicas. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, realizada a votação em escrutínio secreto. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que tratam o regimento interno, e esta lei. Parágrafo 7º.
Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 8º. Se o prefeito não promulgar a lei em 48 horas, no caso de sanção ou rejeição do veto, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 9º. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior, produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 10. Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara serão promulgadas pelo seu presidente, com o mesmo número da lei original, observado o prazo estipulado no parágrafo 8º. Parágrafo 11. O prazo previsto no parágrafo 4º não corre nos períodos de recesso da Câmara, exceto no caso de interrupção deste por força de convocação extraordinária conforme prevê o INC. Segundo do artigo 18 desta lei. Parágrafo 12. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 13. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 58. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 59. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado.